E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Fábio, professor de História da Escola Municipal Madre Benedita, e estou de volta aqui para falar com vocês um pouco sobre o material de complementação escolar dessa semana. Essa semana que vai do dia 11 até o dia 15 de maio. Eu espero que todos vocês estejam bem, se cuidando aí nessa pandemia, mas a gente precisa continuar com os nossos estudos, então vamos nessa? Bom, pessoal, a parte de História no nosso material dessa semana inicia-se na página 18. Tem um texto com o título de Recapitulando, falando um pouco sobre o desenvolvimento das primeiras comunidades, que a gente chama de comunidades hidráulicas, ou seja, sociedades complexas que surgiram à margem ou à beira dos rios, dos grandes rios da antiguidade. Tá certo? E por que isso se deu? Porque como o homem ele vai desenvolver no final da pré-história a agricultura, né, na segunda parte que nós consideramos da pré-história chamado Neolítico, o homem ele vai desenvolver a agricultura, a água ela se torna um fator muito importante para que o homem se fixe na terra, na medida em que para você plantar, você precisa de água como um recurso que vai ali irrigar a sua plantação, que vai permitir que você faça essa atividade da agricultura. Eu costumo falar com os meus alunos que a agricultura ele é um passo a passo. Você vai fazer ali a preparação da terra, você vai arar, então você vai semear a terra, vai jogar a semente, você vai regar aquela semente e você vai esperar o tempo da colheita, tá certo? Então, essas sociedades elas vão se aproximar das fontes de água, sobretudo dos grandes rios, e vão ali começar o seu desenvolvimento, formando cidades que mais tarde se tornarão reinos, que mais tarde se tornarão até impérios. O texto ele estabelece uma diferença entre reinos e impérios. Essa informação está contida num dos boxes ali do slide, então vocês da página, então vocês vão conseguir observar sem muito problema a diferenciação que o texto faz entre reino e império. Isso vai ser importante porque faz parte da atividade que vocês vão ter que fazer nessa página, tá certo? A atividade são 3 questões para responder. Uma delas é exatamente qual a importância da água, né? A importância dos recursos hídricos ali para essas primeiras comunidades humanas, certo? A segunda pergunta é quem eram as pessoas que efetivamente trabalhavam para poder dominar o rio, dominar os rios, né? A gente vai ter uma região inicialmente que nós vamos estudar, que é a região chamada de Crescente Fértil, que engloba ali a Mesopotâmia e o Egito. A Mesopotâmia ela possuía 2 rios importantes, a gente vai falar daqui a um pouquinho, e o Egito possuía também um rio muito importante, que era o Rio Nilo. Então a gente vai ter essas 2 civilizações iniciais, que a gente estuda aqui no sexto ano, que tinham uma ligação muito forte com os seus rios, né? E tinha todo um corpo de trabalhadores ali que trabalhava no sentido de fazer irrigações, de fazer drenagens também, porque muitas vezes o rio alagava uma região e era preciso drenar aquela água, aquele excesso de água. Então quem trabalhava, quem eram as pessoas que trabalhavam efetivamente nesse serviço? Então isso está no texto, é só vocês fazerem aí a leitura direitinho que vocês vão ter a resposta, tá certo? A atividade da página 19 fala exatamente, começa a falar sobre a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia ela significa terra entre rios, entre 2 rios. Por que a Mesopotâmia recebeu esse nome na antiguidade? Porque a região, a faixa de terras que nós chamamos de Mesopotâmia se localiza entre 2 rios da antiguidade. Essa região hoje corresponde mais ou menos ao Iraque. E esses rios são chamados Tigre e Eufrates. Então, no vale entre esses 2 rios, os rios, vocês não sei se vocês sabem disso, mas assim como o mar ele tem um movimento, né, que nós conseguimos visualizar através das ondas e do movimento da maré, os rios eles também têm movimentos. Os rios eles têm a vazante, que é quando as águas do rio elas baixam de volume, e o rio tem a enchente, que é quando o rio sobe de volume, muitas vezes alagando tudo que tem ao redor, né? Então os rios eles têm esse movimento e as comunidades humanas elas perceberam que quando o rio saía da fase de enchente, ou seja, quando ele retornava ao seu leito, as terras em torno dele ficavam férteis, tá certo? Ficavam propícias à agricultura. Então, por isso as sociedades humanas começaram a se estabelecer, a construir as suas vilas e mais tarde as suas cidades no entorno
nas margens desses rios aí. Mas não foi fácil, eles precisaram dominar uma tecnologia, desenvolver uma tecnologia para lidar com as vazantes e enchentes daquele rio e tornar aquelas terras produtivas efetivamente produtivas. Tá certo? Então, a Mesopotâmia, ela vai ser uma região muito conturbada, porque exatamente por ser muito fértil, ela era uma região de muita disputa. Então, muitos povos habitaram ali, muitos povos se estabeleceram ali, muitos povos fizeram guerra por aquela região, e o texto fala um pouco sobre isso. Vai falar sobre os sumérios, os acádios, os babilônios, que eram os amoritas, os assírios, os caldeus, todos os povos que de alguma forma contribuíram para que a Mesopotâmia se tornasse ali uma potência tão grande que era na antiguidade, era considerada ali uma região, um dos celeiros do mundo antigo. O Egito e a Mesopotâmia, como eu falei, eram considerados a região do crescente fértil, uma região muito próspera no sentido de que a agricultura, que era a base da economia, ser muito importante, ser muito produtiva naquelas regiões, tá certo? A atividade que vocês vão ter é um mapa da Mesopotâmia, no qual vocês vão indicar quais são os rios, né, os 2 rios que eu acabei de falar no vídeo, e no texto tem também, vocês vão indicar no mapa quais são esses 2 rios aí. Tem a atividade para fazer. E mais 2 questões para vocês responderem. A primeira delas, qual o nome dos 2 rios, né, que caracterizaram a região da Mesopotâmia, que deram motivo para a Mesopotâmia ter inclusive esse nome, como foi falado, e localizar no mapa esses 2 rios com um X, tá certo? Então, essa é a atividade da página 19, e bem tranquila, é só vocês prestarem bastante atenção aí no que estão fazendo em relação ao texto, para vocês poderem fazer a atividade, tá bom? Na página 20, a gente vai aprender um pouco mais sobre os povos, especificamente sobre os povos que habitaram ali na Mesopotâmia e as suas contribuições, né, para aquela civilização. Lembrando que, como foram muitos povos que conviveram, guerrearam entre si, havia muita... a cultura ela foi sendo cada vez mais, ela, ao invés de uma cultura exterminar a outra, na verdade isso não acontecia, havia muita assimilação. Então, cada povo que chegava contribuía com algum tipo de nova tecnologia, de novo conhecimento, de novo saber, né? E isso fazia com que aquela região fosse se enriquecendo cada vez mais nesse sentido. A Mesopotâmia ela não tinha um governo centralizado, ela não era um reino, ela não era um império, ela era uma região onde havia muitas cidades, todas elas, a maioria delas independentes entre si, que é o que a gente chama de cidade-estado, né? E essas cidades elas eram independentes e, não obstante a isso, elas guerreavam bastante umas com as outras em busca de melhores territórios mais prósperos e mais férteis para sua população, tá certo? Então, o primeiro povo que se tem o conhecimento que habitou naquela região foram os sumérios, e o texto vai falar um pouquinho dos sumérios, porque a gente tem algumas informações importantes, como o surgimento da escrita. A escrita cuneiforme foi um desenvolvimento dos sumérios, né, uma forma de escrita usada para registrar, no primeiro momento, os seus estoques de alimentação, a sua produção, e depois foi se fazendo ali um corpo de literatura, foi se fazendo uma escritas de acontecimentos, né, registros de acontecimentos. Depois nós tivemos o surgimento dos acádios ou acadianos, que tinham um exército mais forte do que o dos sumérios, e os acadianos eles vão ser responsáveis pelo surgimento da ideia de império, porque eles vão dominar toda a região da Mesopotâmia, e também algumas regiões fora da Mesopotâmia. Depois nós tivemos a chegada dos amoritas, que foram os fundadores da cidade de Babilônia, né, são conhecidos também como primeiros babilônios. E nesse governo dos amoritas vai haver uma figura muito importante, que é a figura de Hammurabi, que foi é considerado um dos primeiros legisladores, né, o primeiro sujeito a escrever um código de leis. Ele escreveu em pedra, em escrita cuneiforme, inclusive. Essa pedra está preservada num dos museus aí. E aí o que acontece? O código de Hammurabi ele foi o primeiro código escrito de leis, né, considerado o primeiro código escrito de leis, e foi feito lá na Mesopotâmia. Foi muito importante aí o período dos amoritas em função disso.
e depois nós vamos ter a chegada dos assírios. Os assírios, eles tiveram uma característica diferenciada, eles eram um povo muito guerreiro, usavam ferro, que ainda era desconhecido para aquela região, cavalos de guerra, carros de guerra. Eles eram muito voltados para a questão militar, para a questão da guerra, e eles vão dominar também aquela região, inclusive vão dominar uma parte do Egito e também uma parte da Pérsia, ou seja, vastas regiões foram ali dominadas pelos assírios, e os assírios vão ser substituídos ali como o povo mais importante da Mesopotâmia pelos caldeus ou segundos babilônios. A figura mais importante talvez do período caldeu foi Nabucodonosor II, que é um personagem que foi um rei muito importante, expansionista. Ele alargou também as fronteiras ali do seu reino. A sua capital era na cidade de Babilônia, e para quem tem conhecimento ou para quem já frequentou igrejas e tem algum tipo de conhecimento da Bíblia, ele é citado na Bíblia como um personagem ali que interagiu com o povo hebreu, né? Nabucodonosor II foi o rei que levou os judeus ali, os hebreus, cativos para a Babilônia. Então o cativeiro da Babilônia tem tudo a ver aí com a figura de Nabucodonosor. Então esses textos eles falam resumidamente um pouco sobre cada um desses povos, né, e desses indivíduos que eu falei aqui. E vai falar também da questão da escrita. A gente vai ter duas manifestações de escrita na Antiguidade muito importantes, nessa primeira Antiguidade, nesse primeiro momento da Antiguidade, no Egito e na Mesopotâmia. Lá no Egito a gente vai ter a escrita hieroglífica. Quando a gente for falar sobre o Egito a gente vai ser mais específico em relação a isso. Era uma escrita que era mais ideográfica, né? Era mais voltada para ideias e para desenhos. A representação não era aquilo que se falava, mas aquilo que se via e aquilo que se imaginava. Então a escrita ela tinha uma característica muito diferente do que a gente conhece hoje em língua portuguesa, porque nós escrevemos os sons, né? Nós escrevemos aquilo que nós falamos, e os egípcios eles escreviam aquilo que eles viam ou aquilo que eles intuíam de alguma maneira. E a escrita cuneiforme lá na Mesopotâmia. Então o texto da página 21, ele fala, na verdade não são textos, são imagens, ele fala um pouco sobre essas diferentes formas aí de escrita, tá certo? E então vocês vão ler aí na página 21 e analisar aí essas informações que estão nessa parte. Na página 22, eu vou parar aqui, por quê? Porque nós vamos ter uma outra atividade relacionada ao tempo, que vai ser feito junto com a professora Thaís de Ciências. Então eu e a Thaís nós vamos gravar um vídeo juntos, vai ser um vídeo bônus, um vídeo extra. Nós vamos gravar esse vídeo juntos e vocês vão ter a oportunidade de realizar um experimento, de fazer um trabalho manual ali sobre a questão do tempo. Então segurem essa informação aí, tá bom? A gente não vai fazer essa parte agora, a gente vai deixar para fazer essa parte no outro vídeo. Pessoal, indo agora para a página 26, a gente vai ter um outro texto falando sobre o desenvolvimento da humanidade, tendo como início a África, o berço da humanidade. É a África, os fósseis mais antigos, né, os vestígios mais antigos de seres humanos foram encontrados no continente africano, então considera-se que a África ali é o berço da humanidade. Então, esse texto fala sobre os diversos tipos de hominídeos, ou seja, os diversos tipos de seres humanos no decorrer do seu desenvolvimento, da sua evolução, né, que surgiram e em que tempo eles surgiram, em que tempo eles habitaram na Terra, quais eram os seus costumes e tudo mais. O texto fala sobre isso. E a atividade da página 26, vocês vão utilizar o material didático carioca de vocês, o livro azul, para responder a essas questões. Que outras espécies humanas, além do Homo sapiens, habitaram o planeta? Lembrando que Homo fala sobre o nosso gênero, né, a nossa espécie, e Sapiens fala sobre o nosso gênero. Então, Homo sapiens significa homem que sabe. E nós temos ainda um subgênero que é Homo sapiens sapiens, homem que sabe, ou seja, homem que se percebe como ser humano. É a nossa espécie, a nossa categorização aí no reino animal, tá bom? Então ele vai estar perguntando quais são as outras espécies de Homo sapiens que habitaram no planeta. Na outra questão, qual delas existiu por mais tempo? No texto tem essa informação.
E no futuro, o Homo sapiens conviverá com outras espécies não sapiens? Isso aí é uma pergunta que você vai ter que raciocinar um pouco, vai ter que, né, imaginar se isso seria possível ou não, tá bom? Então na página 26 a gente tem essa atividade aí. Já na página 27, ele vai falar sobre também, continuando dentro da questão do tempo, vai se falar um pouco sobre como a humanidade demorou a evoluir, né? Foram milhões e milhões de anos até que a humanidade saísse do seu estado mais primitivo até o estado mais desenvolvido, até o estado mais considerado, vamos assim, moderno, né? No sentido de que o homem desenvolve capacidades e desenvolve formas de lidar com a natureza, de sobreviver a ela de forma mais eficiente e até de dominar a natureza num dado momento. Então, o exercício que tem para fazer nessa página fala exatamente sobre isso. Ainda com base no texto da página anterior, vocês vão fazer uma atividade que é preencher um quadro onde você vai dizer ali em que momento, em quantos mil anos, né, quantos séculos atrás aquela determinada categoria de hominídeo existiu, né, aquele acontecimento ocorreu, e você vai situar isso dentro daquele quadrado ali, dentro daquele quadro. Lembrando que cada século corresponde a 100 anos, então você só precisa dividir o valor da segunda coluna por 100 para você poder chegar em qual século aqueles acontecimentos ali se deram, tá? Essa é a atividade da página 27. Na página 28, a gente tem um texto falando sobre o surgimento da humanidade, o surgimento dos seres humanos, né, da vida como a gente conhece na Terra, e falando um pouco sobre os mitos da criação, né, sobre como os homens da antiguidade eles procuravam explicar a sua origem, né, e o contraponto disso na ciência, que é a teoria evolucionista. Então, faz-se ali um paralelo entre aquilo que os povos antigos diziam sobre si mesmos, sobre o seu surgimento, e o que a ciência diz hoje em dia. Então, na página 272 do seu material didático carioca, fala sobre esse assunto e você vai precisar dele para te apoiar a fazer as atividades, tá certo? A atividade é simples, é uma produção de texto na qual você vai criar o seu próprio mito de criação. Eu vou deixar no link do meu canal, o Nobre História, aqui na descrição, onde eu fiz um vídeo especificamente sobre os mitos da criação, onde eu falo sobre alguns mitos. Eu acho bem legal. Se vocês puderem assistir, eu vou pedir para deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos adiante. Agora é a nossa última atividade na página de número 29. Na página 29, a gente vai falar um pouco sobre a questão da pré-história no Brasil, né? Aqui no América e especificamente no Brasil. A gente tem alguns sítios arqueológicos muito importantes aqui no Brasil. O mais importante deles fica na Serra da Capivara e o texto vai fazer referência à Luzia, que é o considerado o fóssil mais antigo encontrado aqui na América do Sul, né? Que por pouco foi destruído quando o Museu Nacional sofreu incêndio, mas conseguiram resgatar ali o fóssil da Luzia, né? E nas atividades da página 29 você vai ter ali falando sobre as teorias, né? As teorias de ocupação da América, que é um assunto que já foi tratado na semana passada. Então ali você vai fazer uma correlação entre as hipóteses e os argumentos que defendem essas hipóteses. Tá bom, pessoal? Bastante coisa de história que a gente teve, né, essa semana. Então, assim, são muitos exercícios, muitas atividades. Ainda tem mais uma que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês estejam se cuidando. Vamos lembrar aí das medidas de higiene, das medidas de segurança, para que a gente possa sair dessa e daqui a pouco tá todo mundo aí convivendo com seus colegas, com seus professores, fazendo bagunça. Não, fazendo bagunça não, por favor. Vamos dar um refresco quando vocês voltarem e ficar mais calmos, tá bom? É isso, pessoal. Grande abraço, fiquem bem e é isso aí. Fui!